esses outros crimes agora que a gente vai falar da criança, do adolescente, que é o metaverso, vamos falar dessa forma. Que aí a criança tá dentro de jogos online, sites, chat. O que você daria de conselho, primeiramente, para os pais ou as pessoas que têm acesso a essas crianças que têm a guarda, vamos falar dessa forma? A primeira coisa que eu falaria para os pais é que vigilância é demonstração de amor. Vigilância é demonstração de amor. Porque a gente vem de uma geração de pais tolhidos na culpa. A nossa geração se sente culpada por tudo. Pensa assim, nossa, cara, eu neguei o sorvete pro meu filho hoje, será que ele vai usar crack por causa disso? É o pensamento. É um pensamento, assim, de culpa o tempo todo. E é uma coisa que a série Adolescência, ela passa exatamente isso. Havia um excesso de amor. A gente é uma sociedade que a gente repensou a forma de educar, educação positiva, a educação não violenta. Eu não quero que meus filhos sofram os traumas que eu vivi, eu não quero que eles sofram a educação violenta que eu sofri. Então eu quero amar, 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 amar. Amor demais. E nessa história de amar, amar demais, deixou desprotegidos em alguns pontos sobre a égide da privacidade. Eu tenho que dar privacidade pro meu filho. Cara, primeiro, criança menor de 12 anos não existe pra falar de privacidade, beleza? Celular, dá outra dica. Criança não tem que ter celular com acesso à internet. Beleza? Não tem, eu falo assim, tipo 3G, 4G, você compra aquele tablet que só acessa o Wi-Fi e os Wi-Fis que você cadastrar, beleza. Mas com acesso direto, não tem que ter, tá? Não. Amor é você colocar limite e vigilância. O grande problema ali na série, que ninguém percebeu, todo mundo ficou tentando, né, procurar um motivo para o menino fazer aquilo, aonde que aconteceu, será que o menino é psicopata, será que o menino é bipolar? Ali foi a falta de vigilância. E que os pais achavam que estavam acertando. Até que aquele diálogo no último episódio, que ele fala assim, poxa, mas ele ficava até tarde, eu achei até que ele estivesse vendo, sei lá, pornografia, o pai fala. A mãe, eu também. E a gente não pode, né, entrar assim no quarto. Pode, porque você responde. Pode e deve. E deve. Então, criança não tem que ter celular, tá? Criança, eu tenho um probleminha, assim, muito grande com criança em rede social. A gente tem que lembrar que a legislação fala que criança é acima de 13 anos. Mas a gente vê a exploração de imagem infantil o tempo todo nas redes sociais e que as pessoas não se preparam para os impactos que isso vai ter ao longo dos anos. Se eu pegar alguém da geração mais nova, tô falando uma geração que já tem celular de 16 a 17 anos, não sei se você conhece alguém que tem aí entre 16 e 17 anos, vocês vão ver a percepção dessa geração adolescente sobre redes sociais muito mais avançada que os pais sobre a exibição. A gente tem um fenômeno nos adolescentes que chama feed zero. Eles não têm foto. Inclusive, eles acham cringe e brega postar fotos no feed. Eles só têm destaques. Porque eles têm noção das consequências do excesso de exposição nas redes sociais. De novo, uma rede social que, ao mesmo tempo, idolatra e cancela. Idolatra e cancela. Então, assim, temos muita dificuldade. Eu acho que o Ministério Público precisa olhar mais para isso, sabe? Esses baby fulano. O menino tá na barriga já criou um Instagram para criança, né? Então, isso aí eu acho bem complicado. Agora, adolescente. Você tem que preparar seu filho. Você tem que bater um papo com seu filho. O que eu vejo de tudo que a Carla me conta, o principal motivo de que o seu filho vira uma isca fácil na internet é o medo de pedir ajuda quando a merda tá acontecendo. Então, ele vai virando mais ainda. Então, se o seu filho prefere se cortar a pedir ajuda para você, você falhou completamente em diálogo com ele. Então, às vezes, o pai que pensa assim, cara, né, você tem que pensar, será que seu filho tem medo ou segurança de te contar as coisas? Será que toda vez que ele errou e falhou, você foi bruto, agressivo, etc e tal, ou você soube passar para ele, cara, você fez merda, vamos aqui, vamos resolver. Porque é exatamente isso. Meu pai e minha mãe sempre muito, muito rígido, muito mesmo, né? Não teve nada, bem raiz mesmo.
reproduziram, claro, tudo que viveram de reais, mas toda a vida eu sabia que eu podia contar com eles. Sim. Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer, eu tinha segurança de contar as coisas pra ele. Então, assim, eu me lembro que o meu primeiro beijo, eu contei pro meu pai porque eu fiquei com febre de não contar. Qual a idade? Qual a idade? Fica aí, né? Fica no ar, produção. Fica no ar. Mas e aí? Tomou a multa do pai ou não? Meu pai ainda era professor, nem olhou na minha cara, mas quem contou pra ele fui eu. Eu fiquei com febre e com medo dele descobrir, entende? Então, assim, esse é o ponto. Será que essa criança, o adolescente, né? A criança, você tem que, cara, é isso e pronto. A criança, ela tá em fase de desenvolvimento e o Código Penal adotou um critério biopsicológico exatamente porque quem tem o poder de decisão é ela. Ela não, é você. Ela não tem poder de decisão. Criança não tem. Ela tá em formação. Agora, aí nessa coisa assim, você prefere isso ou aquilo? Você quer... você tá dando demais opções em tem coisa que dá pra ela fazer opção, mas tem coisa que não. É você que decide, pronto, acabou. Não vai ter, não vai ter. Ponto final. Claro que a gente tem do lado, assim, o medo de deixar o meu filho excluído no ambiente dos coleguinhas, etc. Tudo pode ser dosado. Tudo pode ser dosado. Primeiro porque na escola não tem que ter mais celular. Parece que nem pode, né? Celular mais em escola. Ainda bem. Então, assim, enfim, você vai dosando. Só que a gente também, ao mesmo tempo, vive uma geração que talvez tenha passado o papel de pais pro celular. Então, assim, cara, toma o celular. Pelo amor de Deus, não aguento mais você reclamando. Cara, eu preciso fazer alguma coisa, esse menino não para. Toma aqui o celular. Então, será que você não tá passando essa responsabilidade? Passou demais a responsabilidade de criação para as telas? Quem é que tá educando os seus filhos? É você? Não tô aqui para também gerar a culpa da maternidade, paternidade, porque eu acabei de falar que pai e mãe tem culpa demais. E para mim vai ter uma hora realmente que não vou aguentar, toma aqui. Mas você tem que tomar cuidado. Será que quem que tá criando seus filhos? E como adolescente, a maioria dos casos que envolvem crimes envolvendo adolescentes, nas redes, eles têm o dado da Polícia Civil, inclusive de São Paulo, que eles acontecem de madrugada. Então, uma das saídas, que também não é, fez isso, tá livre. Uma das saídas é realmente que o adolescente não fique com o celular no quarto de madrugada. Ou se você opta com que ele fique, que você estabeleça um controle parental. Olha, tu pode até ficar com o celular, mas eu vou te avisar que você tá com controle parental. Agora, se você não quiser ter essa discussão sobre tal, você, olha, infelizmente o papai só consegue pagar o Wi-Fi até meia-noite. Na meia-noite às 8, eu tenho que desligar o Wi-Fi, que a gente tá passando dificuldade. É game over. É game over. Já vai ter o jogo de cintura, meu filho. Qualquer coisa é melhor do que deixar o seu filho ser uma vítima nas redes. Isso é muito perigoso. E doutora, só perguntando, chega muito para você fotos de adolescentes que um passa para o outro em colégios e aí o pai descobre ou a própria menina descobriu que está sofrendo bullying na escola com essas fotos? A gente tem tido 2 cenários nesse âmbito. A gente tem a sextorção, que é a utilização realmente dos nudes para realmente extorquir aqueles adolescentes, né? Que estão ali se descobrindo sexualmente nos seus relacionamentos. Às vezes tem pais que não conversam. Então, são as vítimas mais fáceis, são presas mais fáceis. Dentro desse sistema, são essas vítimas que não têm diálogo dentro de casa. Então, o namorado pede uma foto, etc e tal. Normalmente, né, a gente sabe que relacionamento da adolescência não dura. A imaturidade de ambos os lados. E aí, quando termina, vem a exposição. Atualmente, eu tento dar um tom um pouco mais de brincadeira para poder aliviar. Eu falo assim, meu amor, ó, é o seguinte, gente, se você for mandar um nude, se for inevitável você mandar um nude, mande um nude que não apareça a sua cara. Ou se aparecer a sua cara, mande um nude que corte alguma marca
muito específica do seu corpo. Tipo, uma pinta, alguma coisa assim. Porque se vazar, tu vai falar que é IA, meu filho. Vai falar assim, é IA. Isso aqui é IA, foi eu que mandei, não. Isso é manipulação demais. Se alguém falar, olha, não, botaram meu rosto. E é a outra parte, é o outro cenário que a gente está tendo, que é a simulação. São as simulações por meio de IA, inteligência artificial, montagens sendo feitas com rostos de adolescentes. A gente teve... Esse problema começou na Coreia, né? E foi se expandido pelo mundo. Exatamente, começou dentro das escolas, em que as meninas bonitas não estavam podendo mais ir na escola, porque elas eram fotografadas sem o consentimento. E os malucos que tinham grupos de WhatsApp, de Telegram, não me lembro bem, pegavam cenas de sexo explícito pornográfica, botavam o rosto delas para poder se satisfazer. Olha para você, a libido deles. Então, isso começou a acontecer também no Brasil. Lá na Coreia, a gente teve um grande problema, porque as meninas estavam indo de máscara, ou então zero feed, a questão do zero feed, não postavam mais nada e não queriam mais ir para a escola, em razão disso que estava acontecendo, que é chamado de deepfake, esse termo, em que há simulação por meio de programas de computador de cenas de sexo pornô, sexo explícito ou cenas pornográficas. E agora no Brasil é a mesma coisa. Por isso que eu falo muito sobre exposição de criança. Muito. Tipo, eu já vi cena de mãe amamentando ser sexualizada. Ser modificada para sexualizar. Sem contar que eu já vi perfis, tem perfil no TikTok, cara, que só bota foto de mulher amamentando. Das mais variadas mulheres. Então, aquele momento ali que está sendo exposto de forma sexual. Eu falo, não bota sua filha de biquíni nas redes. 4, 5 anos, fazendo dancinha. Ah, você acha bonitinho? Vai pegar o rosto dela, vai pegar o corpo dela, vai ser usado para essas montagens que já está acontecendo. Então, inclusive, já é punido pelo artigo 241C do ECA. É crime. É crime a simulação de cena de sexo, enfim, pornográfica envolvendo criança e adolescente. A gente está tendo, inclusive, a gente teve alteração no Código Penal envolvendo a alteração por IA para fins de violência psicológica. Então, a gente tem tido alterações dentro do nosso sistema brasileiro, tentando acompanhar essa quantidade de novidade criminal, né? Eu falo, bandido é criativo. Ele passa o dia inteiro pensando em como fazer aquilo ali. E ele quer pegar exatamente alguém que não pensa que vai ser vítima daquilo ali. E aí, quem que não pensa em nenhum momento? Criança, adolescente. Então, assim, não bota o rosto do seu filho, não bota de corpo, não bota menino, menina, não bota. E tome o máximo de cuidado, as meninas também, principalmente. E essa questão aí do feed zero é uma dos motivos. E vem aquela dificuldade novamente. Para conseguir rastrear é complicado. Complicado. Até quando viraliza, fica mais complicado ainda. Complicado, mais uma vez. Utilização de VPN, né? Utilização de conta de laranja. De todas as formas aí para driblar a investigação. E a gente vive num país que quando a gente fala, cara, esse aplicativo não vai me entregar os dados que eu preciso, então eu vou banir esse aplicativo do país. Meu Deus, a população surta. Surta. Nossa, que isso é censura, que isso é um absurdo, é justiça. Eu me lembro em 2015, 2016, eu acho que um juiz federal no Nordeste baniu o WhatsApp por 24 horas porque o WhatsApp não entregava informações referentes à prática de crime. Cara, você tem um aplicativo no seu país que acoberta crime. E você não pode fazer nada. Porque vai falar de banir o WhatsApp no Brasil. Vai falar de banir Instagram, TikTok. É que o pessoal levanta Telegram. A bandeira política. Exato. Quando foi do Telegram, a mesma coisa. Cara, Telegram não responde. Não é que nem o WhatsApp que fala de acordo com a lei, tal, a gente garante a intimidade. Porque as mensagens são criptografadas, então nem a gente tem acesso. Não é isso. Ele nem responde, ele caga pra justiça brasileira. Nem aí. E aí, a gente sempre é manipulado, é isso que as pessoas não entendem, vocês estão sendo manipulados
realmente, para levar tudo isso para um lado político e perpetuar a prática de crime no ambiente digital. Você tá entendendo? Que se pegar a imagem do seu filho, fizeram uma cena de sexo explícito, pornográfica, rodar o mundo no Telegram, eu vou mandar 1000 mensagens pro Telegram tirar, e ele não vai tirar. E você não tem nada para fazer. Nada. Então, a melhor coisa a fazer é preservar a imagem dos seus filhos. Preserve as imagens e para de ser alienado. Fora do Brasil, Estados Unidos é assim. Na Europa é assim. Em vários... Eu não sei se vocês já viajaram para fora. Eu gosto muito de viajar. Em vários locais, vários aplicativos não funcionam. A Europa, principalmente, banido. ela... Não vai, restringe. cara. Aqui, ó, a supremacia do país. Você não respeita a lei do país, você tá Tchau. fora. Aqui no Brasil, ai, porque isso é controle e manipulação. Claro que a gente tá falando, porque o que chegou ali, né, a discussão envolvia inclusive isso, mas já era, ó. Já vinha desde o WhatsApp. Cara, olha que obsoleto. A gente tem uma lei que chama 9296 de 96, a lei da interceptação telefônica. Uma lei que lá em 1996, onde todo mundo usava um telefone. Vocês não conhecem? Isso é um telefone. Um discadinho. E a própria... o legislativo entendeu que utilizar o telefone para a prática de crimes não vai prevalecer o seu direito à privacidade, não. Vou interceptar suas conversas. Tem essa de direito à privacidade para praticar o crime, não. Vou interceptar. Quem que usa isso agora? Ninguém. Ninguém. Todo mundo usa o quê? Celular. Telefone E móvel. normalmente, ó, WhatsApp. a gente consegue chegar lá? Não. Porque tem... Então, assim, aí com essa fala de preservar a intimidade, preservar a liberdade, não fazer a censura, o crime só agradece.